Olá, queridos alunos, né? Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês o gênero editorial. Só que antes disso, eu quero agradecer a todos vocês por estarem nos prestigiando, né, e presenciando esse momento interessante de aprendizagem, né, para vocês nesse contexto, né? Quero agradecer a todos que compõem a equipe aqui da TV Câmara, né, ao sistema aí, da prefeitura, né, que nos prestigia com essa grande oportunidade, né, e quero dar também um grande abraço aí no coração de vocês, né. Essa vai ser a última aula de língua portuguesa aí nesse novo módulo, né, de aprendizagem, né, e é isso. Então, vamos aí à aula, gênero editorial, tá? Então, o que acontece? O gênero editorial é um gênero textual muito comum, né, em revistas e jornais. Geralmente, o gênero editorial ele vem nas primeiras, na verdade, na primeira página aqui do gênero, ou melhor, da publicação. Então, gênero editorial vem na primeira página aqui da publicação, que pode ser jornal, né, ou revista, né, impressa ou digital. Então, o que acontece? O gênero editorial é um gênero opinativo, predominantemente opinativo, tá? Ou seja, ele vai expressar a opinião, mas não de um jornalista específico, mas do veículo, né, de comunicação. Então, o gênero editorial vai se referir, né, em seu conteúdo a explicar o conteúdo das matérias, né, que serão veiculadas, né, apresentando todas as matérias de forma panorâmica, as matérias que vão serem subsequentes, que serão subsequentes, no caso, ao editorial, né? Geralmente, o editorial vai conter a opinião do editor, né, sobre todas as matérias ou sobre o conteúdo, né, predominante na publicação. O editorial também, lembrando, o editorial também é um cartão de visitas da publicação, ou seja, é o objetivo do editorial não apenas informar os conteúdos que serão subsequentes ao longo da revista, mas estimular, né, instigar o leitor, né, para ler toda a publicação, ou seja, todo o conteúdo da revista. O editorial, ele apresenta uma estrutura interessante. O editorial ele pode apresentar, primeiro, uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E também o editorial vai apresentar tematicamente a apresentação de um fato e de uma opinião, né? O fato é justamente o que aconteceu, né? O que motivou a escrita, né, e a escolha temática da publicação. E a opinião é a interpretação daquilo que aconteceu, a interpretação do fato. O editorial ele também pode ser chamado de carta ao leitor, recado do editor ou ao leitor, tá? Então, você vai encontrar aí nas inúmeras publicações, se você não encontrar o nome editorial, você vai encontrar justamente algumas dessas terminologias. A estrutura do editorial, como eu mencionei, ela vai se dividir em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Nós temos, obviamente, um título, né? Esse título ele pode ser opcional, certo? E a gente tem também uma assinatura. Com relação à assinatura, você pode encontrar apenas o editor, tá? Ou você pode encontrar também editor da revista tal, por exemplo, editor da revista Veja, né? Você pode também encontrar, ou ainda você pode encontrar o nome do editor, tá? E o nome do veículo de comunicação ao qual ele está vinculado. Lembrando, pessoal, o editorial ele apresenta a opinião
não do jornalista que está escrevendo, mas de todo o veículo de comunicação, certo? Então a gente vai ter o título, a introdução, você contextualiza o tema, né? Você apresenta o tema, depois o desenvolvimento, você vai apresentar ali os argumentos, né, em relação ao tema apresentado na introdução, e a conclusão você vai fazer o fechamento aqui da temática, tá? Então, conforme mencionado, vamos aqui ao exemplo. Eu trouxe para vocês aqui a revista, né, ao qual eu vou me deter no editorial, que é o Correio das Artes, tá? Eu tenho aqui uma edição aqui de fevereiro, né? A gente tem aqui o nome do veículo de comunicação, né? O mês e o ano, né? A data e o número, a imagem que ilustra o tema, o título e o subtítulo, né? Então a gente tem aqui um editorial justamente que fala sobre um trabalho fotográfico, né? Um trabalho fotográfico de prestígio, né? Aqui, tanto no estado como também nacionalmente. Eu trouxe para vocês aqui, só a título de ilustração, a primeira página da publicação, né? Você pega aquilo ali, a capa que eu mostrei para vocês, e na primeira página você vai ver aqui como o editorial ele vai estar presente na publicação. Na primeira página, né, temos aqui o editorial, temos aqui logo abaixo o índice, onde nós temos os temas de destaque, e nós temos aqui os créditos, né, ou seja, todo o corpo editorial, a qual empresa ela está vinculada, e assim sucessivamente. Aqui nós temos o editorial propriamente dito, né, que é o editorial aqui, que vai ser o tema da nossa aula, né, chamado A Poesia da Imagem, né? O fotógrafo Antônio Davi surpreende a cada exposição individual que realiza ou álbum novo que publica, pela excelência técnica e sensibilidade artística que caracterizam suas obras. É o caso do álbum O Ser e o Mar, em que o autor revela pleno domínio da luz, claro e escuro, no enquadramento e da composição. Com seus modernos equipamentos a tiracolo, Davi caminha quilômetros a fio pela orla nas horas mais frias do dia, aurora e crepúsculo, para flagrar os trabalhadores do mar em sua lida diária. São instantes de poesia que a máquina e homem em perfeita simbiose salvam das garras implacáveis do tempo. O ritmo é suave, a tempestade insinuada, e há momentos em que tudo parece parado, como ressalta o professor Josinaldo Malaquias no excelente texto de apresentação que escreveu para O Ser e o Mar. Davi sedimenta-se numa dramaticidade que valoriza cada detalhe, cada cintilação, o repouso e o movimento. Davi aborda a realidade com delicadeza. É como não quisesse de maneira alguma interferir, tocar no quadro perfeito que o homem e a natureza formam. É uma testemunha ocular que permanece à sombra, mas nos pega pela mão para também olhar, ou melhor, contemplar o que ele vê e fotografa. Sem dúvida, um momento grandioso da fotografia brasileira, este O Ser e o Mar, de Davi. Um álbum cuja leitura requer corpo e espírito descansados para que as nuances se revelem. Porque a beleza muitas vezes esconde-se no detalhe para transformar a fotografia em uma experiência lúdica também. Davi honra, digamos assim, a tradição da fotografia paraibana. Seu álbum é uma dádiva para os adoradores da imagem. Acima de tudo, presta tributo a Gregório Davi, o velho fotógrafo de Itaperuá, e a sua esposa, Dona Maria Ilza Diniz, que juntos plantaram no coração do filho o desejo de ser tão mar, o editor, tá? Então aqui nós temos justamente o texto, né, que vai ser o foco da nossa análise. Para que a gente compreenda o texto, é necessário que a gente compreenda coisas que estão
fora do texto, né? Elementos extratextuais. Então, aqui, quem é Antônio Davi, né? Fotógrafo brasileiro de Itaperuá, no Cariri paraibano, né? Nascido lá, obviamente, né? Herdou do pai Gregório Davi o amor pela fotografia, ajudando a registrar casamentos, batizados e demais eventos ocorridos na pacata cidade em que passou sua infância. Estudou no Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande, mudando para João Pessoa, onde firmou retumbante sucesso no fotojornalismo e na fotografia artística, chegando ao ápice com o lançamento do álbum O Ser e o Mar. Então aqui é o livro de Antônio Davi, tá? E aqui a sinopse aqui do livro, né? O livro O Ser e o Mar traz um novo olhar, com uma visão poética do fotógrafo Antônio Davi sobre as belezas naturais do litoral paraibano. Ele resgata o pescador e sua proximidade com o mar, registrando o seu dia a dia desde a confecção de redes, fabricação e conservação de barcos, numa convivência harmoniosa, né, do homem com a natureza e todos os seres ali existentes, né? Davi faz a captação do inusitado com estética e emoções fugindo dos padrões tradicionais. Então aqui a gente tem justamente a obra, né, fotográfica, que é um álbum de fotos, né, de cunho mais artístico, né, e temos justamente o Antônio Davi, né, esse grande fotógrafo aí da nossa terra, que enveredou inicialmente, né, e continua, né, no fotojornalismo e também faz trabalhos artísticos, né, a partir da linguagem fotográfica. Dito isso, né, a gente tem aqui uma das obras, né, do Antônio Davi, né, e compreendendo os elementos extratextuais, né, vamos agora à análise do texto, né? Então nós temos aqui o gênero editorial, né, sendo apresentado, lembrando inicialmente os parágrafos iniciais, o primeiro e o segundo parágrafo são parágrafos introdutórios, onde ele vai apresentar quem é Antônio Davi, né, vai apresentar também o fato que motiva a escrita do gênero editorial, que é justamente o álbum, né, o livro novo, né, de Antônio Davi, que é o Ser e o Mar, ou seja, esse fato motiva toda a análise, né, e a apresentação que o editorial aqui nos traz. E nós temos também aqui alguns elementos que o editor traz, aqui nessas letras aqui em azul, no texto, a poesia e a imagem, né? Excelência técnica, sensibilidade artística, ou seja, aos poucos o editor vai nos apresentando Antônio Davi, ao mesmo tempo em que realça características estéticas que vão motivar e vão justificar o porquê que a obra de Antônio Davi é o foco da publicação, tá? Segundo parágrafo, né? Então a gente tem a apresentação de autor e obra, né, nos dois primeiros parágrafos, né? O segundo parágrafo também faz principalmente a apresentação da obra, né? No primeiro parágrafo nós tivemos justamente uma breve apresentação, né, do fotógrafo, tá? E aqui a gente pode considerar o seguinte, que o texto editorial é um texto que expositivo, argumentativo. Expositivo porque, primeiramente, no parágrafo de introdução, ele vai apresentar autor e obra, e no segundo e nos parágrafos do terceiro em diante, né, ele vai justamente colocar uma argumentação, né, de análise panorâmica, né, sobre o autor. Nós temos aqui, ainda na parte ainda do desenvolvimento, né, elementos argumentativos. Então, é aqui onde a gente vai ter as palavras que expressam a argumentação. Assim como no artigo na opinião, nós temos um repertório vocabular que vai construir, né, a argumentação e a análise da obra. Então, nós temos adjetivos, temos os verbos no presente do indicativo, tá? Nós temos também, ó, um argumento de autoridade, ele traz o discurso de uma autoridade, né, para fazer
a análise, né, do autor. Ele traz aqui o professor Josinaldo Malaquias, né, e pega as palavras do autor e incorpora, né, na sua análise. Então a gente tem aqui, ó, elementos que vão construir a argumentação, né, e ressaltar a importância da obra do autor em relação não apenas ao contexto cultural paraibano, mas ao contexto fotográfico, não apenas nacional, mas também internacional, tá? Vamos aqui, o quarto parágrafo também a gente tem aqui praticamente os mesmos elementos. Então a gente tem, por exemplo, predominâncias de verbo no indicativo aqui nas partes em amarelo, tá? Temos aqui os adjetivos, né, que expressam juízos de valor, né, que expressam análise aqui em verde, né? Nós temos verbos aí no infinitivo impessoal, que também são elementos fundamentais para a gente construir a argumentação, né? Construir a questão do julgamento em si, né? E temos também aqui os verbos no presente do indicativo, tá? O quinto parágrafo, tá? A gente tem também aqui, ó, elementos que vão também caracterizar a obra, né? E vão dar uma intensidade ao valor poético, né? das imagens, da fotografia. Então a gente tem aqui toda essa parte aqui em verde, onde a gente tem frases que a gente chama de frases em que se usam os modalizadores, né, que são adjetivos e advérbios, né, que nós vimos nos parágrafos anteriores, né, ressaltando, obviamente, as partes, a dimensão poética das imagens, né, apresentadas. E nós temos aqui, por fim, o parágrafo de conclusão, tá? O parágrafo de conclusão vai dar justamente um parecer, né, sobre a obra, né, estimulando o leitor a ler toda a publicação, né? E a gente tem aqui, ó, nessa parte aqui em azul, né, a gente vai ter justamente aqui a opinião do autor e, acima de tudo, a gente vai ter também a justificação do porquê, né, esse grande fotógrafo é o destaque da publicação, né? Então a gente tem toda essa parte aqui da análise, né, desse daqui em azul, né, onde ele diz assim, ó, ele presta tributo, né, a Gregório Davi, ou seja, o pai, né, ele vai também apresentando o autor e falando justamente da inspiração, né, pessoal do autor e como isso é fundamental para a construção da poética da obra, da poética das imagens, né, do elemento de captura das imagens, do seu processo criativo. Então nós temos aqui as características do editorial, né, além do que a gente já discutiu, textos publicados em jornais e revistas, né, expressam a opinião do veículo de comunicação e não apenas do autor, como acontece no artigo de opinião. O editorial expressa a opinião da publicação em si. É um texto expositivo argumentativo, né? Primeiro ele vai fazer justamente a apresentação do autor e obra e depois expressar a opinião, né, sobre a temática, né? Predominância de verbos sempre no presente, tá? Os verbos podem ser utilizados na terceira ou primeira pessoa do plural, tá? Afirmações que presumam compartilhamento de conhecimentos e opiniões, né? Tendo em vista que a função do editorial é convencer o leitor e estimular a leitura não apenas do texto em si, mas de toda a publicação, certo? Os textos são curtos e os temas atuais. Então, o que acontece? Essas são as características aqui do editorial, tá? Lembrando o seguinte, certo? Quero mais uma vez agradecer a todos vocês por acompanharem, né, todo esse ciclo de aulas e essa brilhante iniciativa aí da prefeitura, né, de fazer com que as aulas sejam e o conhecimento seja democratizado. Então, galera,
É isso, espero que todos tenham gostado. Um feliz fim de ano aí para vocês. Deus abençoe a todos e lembrando, conteúdo dado é conteúdo estudado. Até a próxima.